Graça e paz, irmãos. Então, continuando o nosso estudo aqui, sobre Cristo no Antigo Testamento. Hoje nós vamos continuar aprendendo. Eu já falei com o irmão Fernando, a gente vai tentar, eu vou, na graça de Deus, tentar trazer para os irmãos todo o contexto do Velho Testamento, trazendo algumas passagens importantes sobre Jesus. Então, a primeira passagem que nós vamos estudar hoje, irmãos, é a passagem aonde tem a representação da serpente no deserto, A serpente no deserto. Esse texto se encontra em Números, no seu capítulo de número 21, no seu capítulo de número 21, a partir do verso de número 4. A partir do verso número 4. Diz assim o texto, irmãos, vamos ler o texto, Em seguida, partiram do monte Or e tomaram um caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a queixar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tirou da terra do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. A gente vê, só uma notinha de rodapé, a gente vê o povo sempre reclamando, Sempre o povo de Israel estava reclamando. E isso foi um dos motivos deles não entrar na terra prometida. Lá em Números, no capítulo número 14, vai mostrar porque por causa da murmuração do povo, por não acreditar em Deus, essa geração que tinha saído do Egito, menos os que tinham de 20 anos para baixo, e Josué e Caleb, todos os outros que tinham de 20 anos para cima morreram no deserto. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Então, irmãos, uma notinha de rodapé aqui é só um estudo bíblico. Aqui também a gente tem que falar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos ensinar. A gente tem que ser mais grato a Deus pelo que Ele faz por nós. Muita gente queria ter o que a gente tem, A gente tem uma casa, a gente tem comida, a gente tem um abrigo. Então a nossa oração tem que ser sempre agradecimento a Deus. A gente quer muita bênção de Deus, a gente quer muitos bens de Deus, mas a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. Se nós temos uma casa, se nós temos uma moradia, se nós temos o que comer, o que vestir, estejamos com isso grato. É lógico, irmãos, Deus não proíbe você de querer uma vida melhor, de você querer trabalhar, crescer para ter umas coisas melhores. Deus não proíbe. É graça dele, mas a gente tem que ter sempre um coração agradecido a Deus e não usar Deus como fonte de bênção, porque a maior bênção que Deus já nos deu foi ter morrido na cruz do Calvário por nós. Essa é a maior bênção. Muitos pregadores falam que o melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus já veio, e é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré ter morrido por nós, ressuscitado por nós, nos justificado, nos trazendo salvação. Este é o melhor de Deus. Então, continuando o texto, aqui não há o que comer nem o beber, e detestamos este maná horrível. Então, este maná horrível, só uma notinha de rodapé, Deus vai mostrar, que ele deu este maná para o povo, para mostrar, para mostrar que era a dependência dele. Lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 8, vai mostrar que este deserto era para mostrar que eles dependiam de Deus. Só uma notinha de rodapé. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire a serpente de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com Jesus? Então a gente vê aqui, eu quero que vocês decorem aqui comigo, irmãos. Faça a réplica, eu estou usando a NVT, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Pega esse tema aqui, olharem para ela. Pega esse termo. Agora lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, Evangelho de João, no seu capítulo de número 3,
vai dizer lá no verso de número 14. E como Moisés no deserto levantou, lembra, Moisés ergueu a serpente, Deus falou, todos aqueles que olhar para a serpente serão salvos, né? Levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Seja levantado. Algumas traduções trazem para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. A NVT traz para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, essa serpente era uma simbologia de Jesus, mostrando que todos que olhassem para aquela serpente seria salvo da picada, da morte, né? Seria salvos da morte pelas picadas das serpentes. Assim como o inimigo picou Adão e Eva no deserto, nós somos salvos do poder do inimigo quando nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, para a cruz do Calvário, nós somos salvos assim como aquele povo foi salvo no deserto. E Cristo, né? E por que tinha essa simbologia? Então, olhar para Cristo nos ensina o caminho da salvação. Assim como aquele povo olhava para a serpente e viu o caminho da salvação, da morte, assim quando nós olhamos para Cristo, nós aprendemos o caminho da salvação única e exclusivamente no Filho de Deus. Então, a nossa salvação é única e exclusivamente no Filho de Deus. Então, como o povo olhou para aquela serpente e foi salvo, quando nós olhamos para Cristo, cremos em Cristo, né? A gente vai ter várias coisas teológicas, mas a gente sabe que nem há alguns, a gente acredita que lá em Romanos fala que todos nós somos depravados, né? Então, Deus, no seu Espírito Santo, nos convence do pecado e do juízo, né? E ele mostra para nós olhar para Cristo aonde há a salvação. Então, essa serpente, né, que Moisés levantou no deserto era a simbologia de Jesus. Como aquela serpente estava matando as pessoas, Jesus nos salva da morte eterna. Aí vocês devem se perguntar, irmão Anderson, mas Deus não proibiu, só uma notinha de rodapé, Deus não proibiu de fazer imagem de esculturas? Aqui, irmãos, a gente tem que entender que Deus não estava pedindo adoração a essa imagem, né? Ele não estava pedindo adoração a uma imagem, ele estava pedindo uma simbologia. Assim como os querubins simbolizavam a parte do céu, como Deus falou que era para fazer de acordo, né? Em Hebreus fala que era para fazer de acordo com o tabernáculo do céu, onde tem a presença dos querubins diante da glória de Deus. Essa serpente simbolizava Cristo. Então ele não está pedindo como uma forma de adoração. Geralmente as imagens que Deus usa no Velho Testamento são como simbologias, né? Simbologias apontando para Cristo. Lembra do texto de Gálatas que a gente até leu? O texto de Gálatas capítulo 3 fala que a lei serviu de aion, serviu como tutor até Cristo. Então ela servia como uma parte pedagógica à lei. E é interessante notar, irmãos, que o povo de Israel não obedeceu isso. A gente vai ver lá no reino de Manassés que ele quebrou essa serpente, porque o povo adorava ela até nos dias do rei Manassés, não, desculpa, o rei Ezequias. O rei Ezequias chamava ela até de Neusta, né? Então o povo adorava essa serpente, né? Então ela simbolizava quem? Simbolizava Jesus, né? Simbolizava Jesus. Então todos que olhassem para ela, assim como nós olhamos para Jesus, é salvo dos seus pecados, né? E Moisés, né? E Moisés, ele vai falar lá em Deuteronômio, no seu capítulo de número 18, no versículo 15, né? Já estamos terminando o Pentateuco, né? Ele vai falar: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Então Moisés já estava, né, lá, falando aqui, apontando para Cristo. É interessante que nesse contexto ele estava falando, se eu não me engano, vamos abrir lá em Deuteronômio 18 para confirmar, mas ele estava falando sobre os profetas, sobre falsos profetas que levantaria. E ele fala que Moisés, que Deus, né, o verdadeiro e falso profeta, isso mesmo. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus,
nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então ele estava falando aqui quando Deus desceu de forma grandiosa, né, sobre o monte Sinai, desculpe. Então o Senhor me disse: eles estão certos, levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao teu povo tudo o que eu lhes ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir a mensagem que o profeta proclamar em meu nome. Mas os profetas que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Então, olha lá, vamos só terminar o texto. Talvez você se pergunte: como saberemos se um profeta vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Este profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Então aqui ele faz uma diferença entre o verdadeiro e falso profeta, né? Mas aqui, como nós somos cristãos, né, os judeus não acreditam nisso, ele estava apontando, né, os judeus vão acreditar que Cristo era um falso profeta, né? Alguma maioria, né? Os judeus cristãos não. Então Moisés, quando estava falando esse texto, ele estava apontando para Cristo, o verdadeiro profeta de Deus, que levava a palavra de Deus, o próprio Deus em carne. Né, irmãos? Adiantando um pouquinho, irmãos, aqui é Monte Ebal, aqui é bem interessante. Aqui é muito interessante esse texto. Vamos lá em Deuteronômio, no seu capítulo de número 27. Né? Diz assim, ó, no capítulo 27, versículo de número 21. Então estou lendo aqui Deuteronômio. Olha que interessante esse texto. Eu estou lendo Deuteronômio, capítulo de número 27, no seu versículo de número 11. Olha que interessante esse texto, irmãos. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim. Então aqui é o monte Gerizim, né? Isso daqui já estava na terra prometida, né? Porque ele fala, quando atravessarem o rio Jordão. Nessa parte aqui ele estava nas Campinas de Moabe ainda, né? Eles estavam na Campinas de Moabe se preparando para entrar na terra prometida. Então, então 6 tribos, né? 6 tribos ficariam aqui. Então aqui ficariam 6 tribos. Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. Então, aqui eles vão proclamar bênção sobre o povo, né? Gerizim. As tribos de Rubi, Gad, Azer, Zebelum, Dan e Naphtali ficarão no Monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então aqui ficaria mais 6 tribos no Monte Ebal, aonde eles vão proclamar uma maldição. Aí vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com Cristo, irmão Anderson? Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, vai dizer sobre as bênçãos e as maldições de obedecer ou não a palavra, né? Por exemplo, se vocês obedecerem tudo ao Senhor, primeiro verso, seu Deus, e cumprir fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecer ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: sua cidade, seus campos serão abençoados, seus filhos, suas colheitas. Então aqui, muita gente usa esse texto para falar sobre bênçãos nos dias de hoje, né? Mas ele estava falando aqui sobre a bênção do povo de Israel. A gente tem que entender, irmãos. Por exemplo, quando Acã pega os objetos sagrados, ele e sua família, né? Porque fala que eles, coloca no plural ali. Quando Acã pega os objetos sagrados, todo o povo foi amaldiçoado. Todo o povo foi amaldiçoado. Quando o povo cumpria, todo o povo era abençoado. Porque aqui não era uma bênção individual no Velho Testamento. No Velho Testamento era uma bênção coletiva. Muitas pessoas, muitos pregadores pegam esse texto fora de contexto e colocam essas bênçãos nos dias de hoje. É interessante notar que no Novo Testamento Jesus sim prometeu bênçãos, né? Vamos lá em Marcos. Jesus sim prometeu bênçãos para as pessoas. Mas olha que interessante, lá em Marcos, no capítulo de número 10, se não me engano, né? Capítulo 10, versículo
de número... capítulo 10, só um segundo, irmãos. Tá no capítulo 9. Isso aí, capítulo 10, versículo de número... Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus, no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Porque ele está falando sobre o amor ao dinheiro, né? Não é que o rico não vai ser salvo, ele está falando por amor ao dinheiro. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode salvar? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Jesus está falando aqui que é impossível o ser humano se salvar por suas obras, né? A gente vai aprender um pouco melhor sobre salvação. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Então Jesus promete que nós vamos ter. Ele quer vida boa para a gente, Jesus quer o melhor para nós, mas esse não é o foco do Novo Testamento. E é interessante, né? Deus não é masoquista, ele quer o melhor para nós, mas a gente não pode pegar texto dos Velho Testamento e colocar fora de contexto, né? Só para a gente coisar aqui, ó. E com perseguição, né? A gente vai aprender sobre as bem-aventuranças, talvez com o irmão Fernando, diz que bem-aventurado os perseguidos, mas só foi uma notinha de rodapé. Então, lá em Deuteronômio, vai dizer então essas bênçãos e essas maldições, né? Aí você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com Jesus? Gálatas fala que Jesus se tornou maldição por nós. Então Jesus se tornou maldição por nós. Então o que aconteceu? Todas aquelas maldições, né, lá, todas aquelas maldições que estava escrito em Deuteronômio no capítulo 28, né, então todas aquelas maldições que estavam em Deuteronômio no capítulo 28 cai sobre Jesus. Então naquela cruz do Calvário, Jesus se torna maldição por nós. Então todas as maldições que Deus falou aqui em Deuteronômio no capítulo 28, né, lá, capítulo 28, mas se vocês recusarem a dar ouvido ao Senhor seu Deus e não cumprir todos os mandamentos e decretos que hoje lhe dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão: sua cidade, seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos, suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos, suas filhas serão amaldiçoados. Então todas as maldições caem sobre Cristo. E Cristo nos coloca, né, lá, Cristo nos coloca debaixo do monte Gerizim para receber a bênção da salvação, a bênção da justificação. Então, no monte Ebal subia 6 tribos para jogar maldição para quem não cumpria a lei. No monte Gerizim subia 6 tribos para proclamar bênção para quem obedecia a lei. Jesus se coloca debaixo do monte Ebal, recebendo todas as maldições por nós, porque ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. Cristo nos amou e nos traz a sua bênção, a bênção da salvação, a bênção da justificação. Isso é o Evangelho de Cristo.